gente vai iniciar a nossa tarefa fazendo a leitura de preparo. A leitura a gente vai utilizar a página que nós vamos fazer o estudo da noite de hoje. Boa noite, Santiago, seja bem-vindo. Então, nossa leitura de abertura, de preparo, vai ser do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 133, O Grande Futuro. Essa vai ser a mensagem que a gente vai também estar utilizando para o nosso estudo, para a nossa reflexão da noite de hoje. E nessa mensagem diz: mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está em João capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiraram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários e desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Essa é a nossa mensagem de preparo. Boa noite aos irmãos que estavam chegando aí durante a leitura. E agora eu convido para que a gente possa junto fazer a nossa prece de início da nossa tarefa. Então, nesse momento, convido a todos os irmãos para que a gente possa se unir em pensamentos, em corações, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Primeiramente, agradecendo ao Pai pela bênção da vida, pela bênção da existência e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para estudarmos o seu Evangelho, os seus ensinamentos, as suas leis, para que possamos juntos buscar nessa doutrina abençoada a oportunidade de nos transformar, de crescermos, de buscar então a cada dia um passo a mais nessa nossa jornada evolutiva. Agradecemos o amparo de toda a espiritualidade amiga sobre todas as situações do nosso dia e rogamos que estejam conosco, nos envolvendo em paz, em harmonia, em serenidade, para que possamos compreender o máximo dessas palavras de Emmanuel, da doutrina espírita, do nosso Mestre Jesus. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger hoje e sempre, envolvendo todos os nossos lares, envolvendo a todos nós que estamos aqui, conectados de forma virtual, mas também espiritual na noite de hoje. Fique conosco, Senhor Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então, para a gente começar a nossa reflexão, é muito interessante essa mensagem, porque é muito curioso quando a gente vai buscar nos estudos da doutrina, né, alguma mensagem para a gente refletir, para a gente fazer algum estudo, e essas mensagens elas são tão atuais, né? Elas falam no nosso coração, elas falam no momento presente que a gente está vivendo, elas são muito atuais e nos ajudam muito a compreender tudo isso que nós vamos enfrentando, né, de desafios na nossa vida, de dificuldade. E essa mensagem ela é muito interessante, que ela fala sobre o grande futuro, né? Uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo grande Chico. E Emmanuel ele traz uma passagem de Jesus que está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36. E essa passagem que ele traz ela é muito interessante, ela é muito significativa para todos nós. E ele pega uma frase onde Jesus ele narra justamente o seguinte:
mas agora o meu reino não é daqui. Essa frase ele tirou de um diálogo de Jesus com Pilatos. Depois a gente vai até buscar essa informação. Mas é interessante essa passagem que ele pega para falar realmente sobre o grande futuro. O que seria, né, esse grande futuro? O que significa para nós esse grande futuro? Que Emmanuel traz essa reflexão. E aí na primeira frase desse texto ele diz o seguinte: desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. E aí a gente começa a refletir lá nessa frase, primeiramente, quando Jesus diz: mas agora o meu reino não é daqui. E aí a gente se questiona o seguinte: Jesus, em algum determinado momento, ele disse para nós: eu e o Pai somos um. Né? Quando Jesus fala aqui que meu reino não é deste mundo, para Pilatos, meu reino não é desse planeta, desse mundo, a gente começa a pensar, então, onde seria esse reino de Jesus? Onde seria esse reinado dele? Como seria esse reinado de Jesus? Como seria esse reino de Jesus? Né? E o que significa, na verdade, esse reino do Mestre, esse reino de Jesus? Quando a gente pensa no Mestre, a gente começa a buscar qual foi a missão, qual foi a tarefa de Jesus vindo aqui na Terra. Né? O nosso Mestre, ele encarna, né, nesse planeta com o objetivo de nos trazer a Boa Nova, com a missão de nos trazer a Boa Nova, que é a boa e feliz notícia, né? O Evangelho. E esse Evangelho, na verdade, ele nos traz um ensinamento, informações, orientações valiosas. E essas informações, esses ensinamentos, na verdade, são para a gente uma cartilha de orientação espiritual. Uma cartilha que nos oferece ensinamentos seguros para o nosso processo de transformação moral, transformação espiritual. Jesus ele traz ali informações que nos orientam para essa caminhada de reforma íntima, de mudança desse nosso estado íntimo, do nosso estado interno. E aí a gente percebe que essa missão de Jesus é uma missão grandiosa, porque, segundo a espiritualidade, no livro A Caminho da Luz, eles narram que Jesus ele já está envolvido com o planeta Terra desde a formação desse planeta. É interessante essa informação que Chico traz para a gente nesse livro, que ele já está envolvido desde a formação do planeta Terra. Então, desde a formação do planeta Terra, Jesus já era um espírito crístico, Jesus já era um espírito puro, e que teve essa oportunidade, essa tarefa, essa missão de participar da formação do planeta. E aí, posteriormente, nesse mesmo livro, narra que ele participou de uma segunda reunião desses espíritos crísticos, onde ele foi designado a ser o governador planetário. E aí a gente entende que o governador planetário é aquele que tem essa responsabilidade, né, de administrar, de gerenciar esse planeta, o planeta Terra. E aí a gente começa a se perguntar e a gente começa a perceber quão árdua é a missão do nosso mestre, né? Enquanto governador desse planeta. Quantos desafios nós vivenciamos aqui e o mestre está sempre presente, nos amparando, aí, nos ajudando. Então o mestre, além de ser o governador planetário, ele recebe então essa missão, essa tarefa, né, de encarnar nesse próprio planeta ao qual ele participou da formação, que ele é o governador planetário, ele recebe essa missão de encarnar nesse planeta, com o objetivo de trazer esse evangelho, com o objetivo de não apenas trazer as informações, como também com o objetivo de exemplificar para todos nós a mensagem divina, a mensagem de Deus. E aí a gente começa a perceber que realmente informações antes do Cristo a respeito do bem, a respeito do amor, até tinha, né? Só que da forma que Jesus trouxe essas informações e da forma que ele vivenciou, que ele aplicou, que ele exemplificou para nós, apenas um mestre. Daí a gente começa a perceber
com a resposta, né, da doutrina espírita, da espiritualidade a Kardec, qual foi o tipo mais perfeito que pisou a Terra, e a espiritualidade categoricamente diz Jesus Cristo, tanto que ele é para vós o guia e o modelo. Então a gente começa a entender porque realmente a espiritualidade coloca Jesus como sendo o nosso modelo e o nosso guia. E é justamente por causa não apenas das suas palavras, dos seus ensinamentos, mas principalmente pela sua vivência, pela sua prática, por agir com congruência diante daquilo que ele ensinava. Isso faz dele o mestre dos mestres, né? E o mestre é o único título que Jesus realmente ele se permitiu, né, ser dado. Quando chamaram ele de rei, ele falou que não. Quando chamaram ele de bom, ele falou que não. Mas quando chamaram ele de mestre, ele falou sim, isso eu sou. Porque mestre é aquele que não apenas orienta, mas sim aquele que ajuda na transformação. Então Jesus ele vem com essa missão, ele vem com essa tarefa de transformar a humanidade. E o evangelho do mestre, os ensinamentos, tudo isso que ele nos deixou, são ferramentas de transformação. Transformação da humanidade. Então a gente percebe quão grande é essa missão do Criador. E aqui ele vem mostrando para a gente, nesse diálogo que ele tem com Pilatos, ele fala para Pilatos naquele momento, mas agora meu reino não é deste mundo. E aí a doutrina espírita fala para nós que tem uma escala, né, de evolução dos mundos, uma graduação dos mundos. E eles falam que essa escala começa com mundos primitivos, mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestes ou angelicais. E aí nesse grau, né, nessa gradação, a espiritualidade nos orienta que o planeta Terra está enquadrado num mundo de provas e expiações, que na verdade seria um planeta muito mais próximo do início ali, né? Muito mais próximo do primitivo. Seria segundo grau, segunda ordem ali, mundo de provas e expiações, passando, né, por essa transição planetária que nós estamos vivenciando, rumo a um mundo aí de regeneração. E aí a gente percebe, começa a clarear, né, a nossa visão, porque que Jesus falou naquele instante para Pilatos que o reino dele agora não era daqui. Porque Jesus era um espírito crístico, um espírito puro. Ele estava encarnado aqui no planeta Terra com uma missão. Era um espírito missionário aqui. Então, realmente, ele não era deste planeta de provas e expiações, onde a característica de um planeta de provas e expiações, a principal característica, é o mal sobrepõe o bem. Essa é a principal característica de um mundo de provas e expiações. O mal sobrepõe o bem. Jesus, um espírito crístico, um espírito puro, não se enquadra nessa categoria de espírito, né? Então, fica nítido para a gente que realmente Jesus não é deste mundo. O reino dele não é deste mundo, um mundo de provas e expiações. Jesus, por ser um espírito puro, um espírito perfeito, alçou voos muito maiores em mundos celestes, provavelmente. Então ele fala isso para Pilatos naquele instante, só que provavelmente Pilatos não compreendeu. A gente hoje já começa a vislumbrar um pouquinho dessa história graças à doutrina espírita, graças à espiritualidade, que vem trazendo muitas informações complementares. Mas naquele momento Pilatos ouviu aquilo e não entendeu, porque chamavam Jesus de rei dos judeus, né? E aí Jesus fala, não, meu reino não é deste mundo. Agora, Jesus falou assim ainda, agora meu reino não é deste mundo. E esse agora que Jesus fala é muito interessante, por quê? Porque naquele instante que ele fala, agora meu reino não é daqui, nos leva a pensar, nos leva a entender essa questão da evolução, da lei do progresso, da lei de evolução, que é uma lei divina, que está lá no Livro dos Espíritos, a lei de progresso. O reino de Deus, o reino de Jesus, não era agora daqui, ou seja, um planeta de provas e expiações, mas esse planeta ele tem a capacidade de se transformar, de se modificar. A espiritualidade vem falando que a gente está numa transição, né? Que a gente está deixando para trás aí esse mundo de provas e expiações e estamos fazendo uma transição para um mundo de regeneração. Então isso nos mostra que sim, nada é estático diante da criação, nada é parado, nada é estagnado. Nós estamos em um constante movimento evolutivo, um constante movimento de reforma, um constante movimento de transformação, de evolução e de progresso.
Então Jesus diz, agora não. E aí a gente já começa a pensar o quê? Se agora não, mas um dia pode ser, né? E como a doutrina fala pra gente, nós estamos aí nessa jornada de aprendizado e depuração espiritual, rumo a essa evolução. Então esse é um ponto importante e interessante dessa mensagem. Agora meu reino não é daqui. E aí a gente entra nessa mensagem quando Emmanuel começa a falar o seguinte, que desde os primórdios lá atrás do cristianismo, se observa vários aprendizes do cristianismo, nós, cristãos, que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Então olha só, desde lá de trás, no início, nos primórdios do cristianismo, a gente começa a tomar a letra, né? Quer dizer, as mensagens ao pé da letra. Então a gente usava essa mensagem de Jesus para falar, não, então eu tenho que me isolar do mundo. Eu tenho que sair do mundo porque o reino de Jesus não é daqui. E se eu sou cristão, se eu sigo a Jesus, eu tenho que seguir no reino dele. Porque a gente não compreendeu, desde aquela época, que o reino de Jesus, na verdade, não é um reino material. O reino de Jesus é um reino espiritual. Quando Jesus fala para a gente do reino, aí é interessante que a gente lembra de novo essa passagem que ele fala, eu e o Pai somos um. Né? Se ele e o Pai é um, isso significa para a gente que não significa que ele é Deus. Mas, por ser um espírito puro, ele tem uma capacidade de perceber melhor a essência divina. Em um momento, só abrindo um parênteses aqui, no Sermão da Montanha ele diz o seguinte, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha o que ele diz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que são os puros de coração? Os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos, os espíritos que já alcançaram esse progresso espiritual. Eles verão a Deus. Mas esse verão a Deus, não sei, porque ainda a gente está muito longe dessa condição, mas a gente imagina que seja perceber Deus na sua essência. Né? Os puros de coração percebem a divindade, têm essa conexão com a divindade em sua essência. Sentem esse sagrado que existe em cada um de nós com maior facilidade diante dessa evolução moral e espiritual. Vou fechar os parênteses aqui. Então, olha só, Jesus, por ser esse espírito puro, esse espírito crístico, ele tem essa possibilidade, essa capacidade de sentir Deus, de perceber Deus. Por isso ele fala que eu e o Pai somos um, diante dessa tamanha ligação com o Criador. De perceber, de olhar, de reconhecer à sua volta a presença divina, sentir no seu íntimo a presença divina. E aí ele diz, eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai, né, ele diz que somos um, a gente começa a entender que o reino de Deus e o reino que Jesus cita é o mesmo. E qual seria esse reino de Deus? A doutrina espírita traz para a gente que esse reino de Deus, na verdade, é um estado íntimo, é um estado de espírito, é um estado espiritual de paz, de felicidade, de equilíbrio. É um estado saudável espiritual, estado interno, onde é alcançado justamente diante desse processo de crescimento, amadurecimento espiritual, de clareza espiritual, né? Que esses espíritos puros alcançam. Então esse reino de Deus, esse reino de Jesus, na verdade, é um estado interno, é um estado íntimo e espiritual. E esse estado interno, ele não é físico, ele não está em algum lugar. Ele está dentro de nós. Então Pilatos, naquele momento, se Jesus começa a falar sobre isso, provavelmente ele não ia compreender. Porque até mesmo para nós, com a doutrina espírita, com tanta informação, para a gente ainda é desafiador compreender essas verdades do Cristo. Imagina na época, Pilatos, naquele instante, naquele momento. Então a gente começa a perceber que esse reino, na verdade, é um estado interno. Então nós, naquela época, os cristãos, né, nos primórdios, a gente começava a sair do mundo físico, sair dos compromissos do mundo material, nos afastávamos do mundo material com essa desculpa de que a gente estava buscando o reino de Deus. Mas a gente não estava
transportando para um lugar físico. Na verdade, a nossa busca era aproveitar justamente do dia a dia, das oportunidades do dia a dia, para que através dessas vivências diárias, através dessas experiências da convivência, nós pudéssemos realizar o que a gente precisa realizar, que é a reforma íntima, que é a transformação. Por isso, Deus ele nos criou diante de uma lei maravilhosa, que é a lei de sociedade. Nós precisamos estar inserido na sociedade. Nós precisamos estar inserido nas comunidades. Nós precisamos estar inseridos nos agrupamentos. Família, trabalho, religião, amizade. Porque são nessas uniões, nesses agrupamentos, que a gente tem a possibilidade de vivenciar novas experiências. O aprendizado que eu tenho com o outro é muito maior, é muito mais valioso do que um aprendizado que eu tenho sozinho. Onde, na verdade, sozinho, nós não temos a oportunidade de nos colocarmos à prova diante dos aprendizados realizados. Uma coisa somos nós pegarmos vários livros e ficarmos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, lendo, estudando, e não temos o contato com o mundo exterior, não temos o contato com o outro. A necessidade desse contato com o outro, a necessidade desse encontro com o outro, dessa conexão com o outro, é justamente para nos oferecer a oportunidade de colocarmos em prática todos esses aprendizados, todas essas buscas que nós fazemos. Imagina só, se a gente, nesse momento, a gente cisma de ir embora para morar numa caverna, né? Sozinhos, isolados. A doutrina fala do insulamento, né? Viver isolado. Que aprendizado moral e espiritual que eu vou ter? Como eu vou testar ali se eu estou paciente? Como eu vou testar se eu tenho ali, se eu sou caridoso, bondoso, se eu sou honesto? Como que eu vou colocar à prova essas experiências que, na verdade, desenvolvem esse nosso lado moral e espiritual? Por isso é de suma importância esse contato, essa conexão. Nós fomos criados para nos conectarmos. Nós fomos criados para estarmos juntos. Por isso que essa situação que nós estamos vivendo atualmente, de ter esse isolamento, de termos que ficar cada um na sua casa, sem nos encontrarmos fisicamente, ela é tão dolorida para todos nós, seres humanos. Porque nós fomos criados para nos conectarmos. Graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade ainda de ter a tecnologia, de ter a internet, né, que veio para nos conectar, mesmo virtualmente, mas nos conecta. Graças a ela a gente está aqui hoje, podendo falar do Evangelho, podendo falar de Jesus, podendo falar da doutrina espírita. Imagina se nem tivesse a internet, se estivéssemos isolados realmente, né, cada um na sua casa, sem mesmo ter a internet, né? Como seria mais desafiador ainda esse momento. Porque nós temos isso como uma necessidade básica do ser humano. O amor e a conexão é importante para todos nós. E aí, nesse momento, Emmanuel ele diz isso para a gente. Naquela época, nos primórdios do cristianismo, a gente começava a se isolar, sair do mundo com essa desculpa que o reino de Jesus não era do mundo, então a gente se isolava do mundo. E aí nos ajoelhávamos por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditávamos que estava efetuando então a fuga para a realização da santidade. Olha só, como é que é curioso, né? Tudo é uma questão de interpretação realmente, tudo é uma questão de ponto de vista. Na época, essa mensagem de Jesus, os cristãos acharam que não. Eu preciso ir para minhas casas de oração, eu preciso ir para os meus agrupamentos religiosos, porque é lá que eu vou crescer, lá que eu vou evoluir, lá que eu vou encontrar a santidade. Mas Emmanuel vem chamando a nossa atenção justamente para isso, que não é dessa forma, não é dessa maneira, não é através desse isolamento, não é através desse distanciamento da realidade, desse distanciamento do mundo, que nós vamos encontrar a evolução para a nossa alma, a evolução espiritual. Não. Por quê? Porque a gente precisa justamente do mundo, a gente precisa um dos outros, a gente precisa estar juntos. E aí ele diz o seguinte: muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece.
Reportam-se ao Cristo diante de Pilatos quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. É interessante esse texto porque a gente começa a refletir e a gente percebe que a gente é muito bom com desculpas, né? A gente consegue colocar uma desculpa para a gente não fazer aquilo que precisa ser feito. E aí a gente pega essa parte interessante, que vai de acordo com aquela minha vontade, né? Com o meu entendimento, e fala, não, isso aqui é importante, então é isso que eu tenho que fazer. Só que, na verdade, a gente precisa pensar, refletir, raciocinar do que realmente, qual é o nosso chamado. Nós que adotamos, né, o cristianismo como religião, como uma bússola da nossa jornada, nós que adotamos o cristianismo como essa doutrina abençoada, que nos conforta, que nos consola, que nos orienta. Nós que adotamos essas crenças para a nossa vida, que são crenças maravilhosas, são crenças fortalecedoras, são crenças que nos impulsionam a nos tornarmos espíritos melhores, seres humanos melhores, melhores pais, melhores filhos, melhores amigos. Então a gente precisa pensar qual é realmente o nosso papel, qual é o nosso propósito aqui nessa vida, né? Qual é o nosso propósito enquanto cristãos? Qual é o nosso propósito enquanto espíritas? Qual é a nossa função? O que nós precisamos fazer? O que precisamos realizar? Não só pelo outro, mas pela gente mesmo. Pela gente mesmo. O que a gente precisa fazer para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa saúde física, mental, espiritual. O que a gente precisa realizar, né? A gente precisa realmente abraçar essas oportunidades, essas vivências, essas experiências diárias da nossa vida para colocarmos em prática, colocarmos a mão na obra realmente. Tiago, né? Ele diz pra gente que a fé é morta em si mesmo. Então a gente adota o cristianismo, a doutrina espírita, e a gente fala que a gente tem fé. Fé na doutrina, fé no cristianismo, fé em Jesus, em Deus. Tudo bem, mas o que nós estamos fazendo com essa fé? O que nós estamos realizando com essa fé? Como nós estamos colocando essa fé em ações, em atitudes, em obra? Vanderlei colocou aqui, Paulo nos recomenda estejamos no mundo sem ser do mundo. Exatamente isso. É importante estarmos nesse mundo, porque se isso não fosse importante, nós não reencarnaríamos aqui. Não é verdade? Deus, com sua misericórdia, com sua bondade, ele nos permitiu reencarnarmos aqui, nesse planeta, de provas e expiações, nesse momento atual, no Brasil, nas nossas cidades, nos nossos lares, nas nossas famílias, com um propósito. Nós não estamos onde nós estamos por acaso. Isso não é jogado de forma deliberada, assim, né? O Fred vai encarnar aqui, o Vanderlei vai encarnar lá, a Fátima vai reencarnar lá, no outro lugar. Não. Tudo isso tem um propósito. Onde nós estamos tem um propósito. A gente tem um porquê de estar ali. Às vezes a gente não compreende direito, parece que a gente não é daquele ambiente. Já se sentiram assim? Às vezes a gente fala, nossa, parece que eu não sou daqui. Mas a gente é. A gente precisa estar ali. Estar no mundo sem ser do mundo significa o quê? A gente precisa desenvolver o nosso olhar espiritual diante da vida material. Nós estamos na matéria. Nós estamos encarnados em um corpo físico. Nós temos um corpo físico, mas nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos imortais. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criatura divina. E, enquanto filhos de Deus, criaturas divinas, espíritos imortais, qual é o nosso papel? Qual é a nossa função nessa vida atual, nessa experiência, nesse momento, diante dessa situação desafiadora que temos enfrentado? Qual é o nosso papel enquanto cristãos, enquanto espíritas? Qual é o chamado para cada um de nós nesse momento, nesse instante? O que nós podemos fazer para contribuir com esse mundo à nossa volta? O que podemos fazer para contribuir nos nossos lares, com as nossas famílias? O que podemos fazer para contribuir com nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso centro espírita, na nossa religião? O que nós podemos fazer para contribuir? Será que a gente está parando para pensar sobre essas questões? É importante que a gente reflita sobre isso. É
É importante. Sabe por quê? Porque Emmanuel ele traz essa mensagem, o grande futuro. Só que esse grande futuro, ele está sendo construído agora. Esse futuro não existe ainda. Esse futuro não existe. É uma idealização. O futuro a gente tem uma visão positiva desse futuro. A doutrina espírita nos traz uma visão muito positiva de futuro. O cristianismo nos traz uma visão muito positiva desse futuro. Então a doutrina nos inspira a buscarmos esse grande futuro. Só que esse grande futuro, ele é construído agora. Agora. Há 2000 anos atrás, Jesus, quando encarnou aqui no planeta, ele veio trazer o Evangelho para nos ajudar na construção desse grande futuro. Só que, se a gente continuar vivenciando a nossa vida de uma forma muito material, esquecendo da nossa essência espiritual, não estando conectado com o nosso propósito de vida, com os nossos objetivos de vida, não estarmos conectados com essa nossa essência espiritual, a gente vai continuar vivendo, adiando esse grande futuro. A gente fala da transição planetária, mas essa transição planetária ela vai ocorrer a partir do momento que nós começarmos a nos transformarmos. Porque a transição planetária, a gente fala da transição do planeta. Só que quem precisa, na verdade, se transformar são os habitantes desse planeta. São os moradores dessa casa. Né? Como é que a gente fala assim, nossa, essa casa tem uma energia boa, essa casa não tem uma energia muito boa? Por quê? Por causa da atmosfera dentro dessa casa. Quais são os pensamentos, quais são as atitudes, as palavras, os comportamentos dentro dessa casa? Para a gente mudar essa atmosfera da casa, a gente precisa mudar os comportamentos, as atitudes, os pensamentos, as palavras dentro dessa casa. Mas de quem? Dos moradores, dos habitantes. Nós somos esses moradores. Nós somos os habitantes dessa grande casa chamada planeta Terra. E essa grande casa vai fazer essa transição, vai realizar essa transição a partir do momento que nós, os moradores, começarmos a realizar essa transição dentro de nós. Começarmos a realizar essa mudança, essa transformação dentro de nós. E aí a gente vai começar, sim, a buscar esse grande futuro, vamos estar olhando para esse grande futuro com as atitudes, com os pensamentos, com as palavras, com as realizações que nós estaremos realizando agora na nossa vida. O Rodrigo diz aqui, estar no mundo significa que precisamos um do outro para a nossa evolução espiritual. Exatamente assim, Rodrigo. Exatamente assim. Nós temos essa necessidade básica. Nós, seres humanos, temos essa necessidade básica. Nós, seres espirituais, temos essa necessidade básica de conexão, de estarmos juntos. Nós temos essa necessidade. E é através dessa ligação, através dessa necessidade de estarmos juntos, que a gente vai, sim, fazer essa transformação. Vamos, sim, fazer essa mudança. E aí a gente percebe que Emmanuel ele diz o seguinte, no entanto, é justo ponderar que Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. Olha só, que mensagem belíssima de Emmanuel. Ele diz aqui pra gente que com essa palavra de Jesus, que meu reino não é deste mundo, não significa que a Terra está fadada à dor ou sofrimento eternamente, não. Ele estava falando daquele momento, daquele instante. Tanto que na frase ele falou o quê? Mas agora o meu reino não é daqui. Mas pode se tornar. Não é? Nós não acreditamos nessa transição, nessas transformações, nessas mudanças? Pode se tornar. E Emmanuel vem dizendo isso pra gente. A Terra ela pode sim alcançar patamares muito mais evoluídos. A Terra pode sim realizar várias transições, várias transformações e alcançar aqui a felicidade celeste. Olha só, Emmanuel coloca isso pra gente. Mas como que nós alcançaremos esse patamar? Como? Nós, réis mortais aqui do planeta Terra. Através da nossa tarefa de transformação, de reforma íntima. Um caminho árduo? Sim. Um caminho desafiador? Muito. Mas possível? Sim. É possível.
E aí ele diz o seguinte: semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus ele vem nos inspirar essa confiança. Temos que confiar nos desígnios de Deus. Temos que confiar no controle divino sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias. Mas precisamos fazer a nossa parte, a parte que nos compete. E a parte que nos compete é justamente buscar, aproveitar essas informações que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita nos traz, que a espiritualidade nos trouxe, e começar a enxergar essas mensagens como verdades absolutas. E pegarmos nessas verdades, interiorizá-las, fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa mente, dos nossos pensamentos, fazer parte dos nossos sentimentos, do nosso coração. Porque apenas dessa forma a gente vai conseguir transformar. Porque a mensagem do Cristo, ela é única e absoluta. É o amor. É o amor. Se a gente for esmiuçar todas essas mensagens, o pano de fundo de todas elas é o amor. É o amor. Jesus ele foi o maior exemplo de amor. O maior exemplo da manifestação do amor. Jesus ele nos ensinou de várias formas como nós podemos amar. Através da palavra, através da orientação, através do toque, através da cura. Jesus ele nos trouxe muitos ensinamentos através da sua prática. Por quê que ele é considerado o modelo e guia? Guia é aquele que mostra o caminho, né? É aquele que conduz, que dá a direção. E o modelo? O modelo é aquele ao qual a gente tem que imitar, modelar, né? Tomar como molde, modelar. E aí a gente começa a perceber que esse modelo é para a gente um grande exemplo. E quando a gente fala de evolução, quando a gente fala de transformação, as palavras, elas podem sim até nos inspirar, até nos motivar, mas é o exemplo que é a única forma da gente se educar e se transformar verdadeiramente. Por isso Jesus ele dava o exemplo. Ele não apenas vinha e orientava e falava, ele dava o exemplo, porque o exemplo transforma, o exemplo arrasta. Olha só, ele deu o exemplo há mais de 2000 anos atrás. E parece que todas as vezes que a gente abre o seu evangelho, que a gente começa a ler as mensagens de Jesus, parece que ele está do nosso lado falando isso pra gente. Tamanha força, tamanha vibração que tem esses ensinamentos do Mestre. Por quê? Por causa do seu exemplo. A Silvia falou, Jesus nos amou tanto que deu sua vida por nós. Sim, Jesus estava cumprindo ali com sua missão de instalação do reino de Deus na Terra, que é auxiliar a todos nós, seres humanos, na nossa transformação moral e espiritual, para que pudéssemos instalar o reino de Deus em nossos corações e vivenciarmos essa paz, essa alegria, essa felicidade espiritual que é concedida, aí eles dizem, né, ao eleito, mas na verdade não é o eleito, é aquele que buscou, que batalhou, que se dedicou, que se transformou, que lutou nessa luta árdua do dia a dia. Como Emmanuel coloca aqui pra gente, a atividade divina jamais cessa. E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Olha só. A atividade divina jamais cessa. Deus trabalha o tempo inteiro, né? E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Olha a mensagem de Emmanuel. Que luta benéfica é essa? Não é a luta exterior, né? É a luta interior. De domar as nossas más paixões, de domar os nossos instintos, de domar as nossas mazelas, para irmos transformando isso em virtudes, para irmos transformando isso em alegrias espirituais. É uma luta. Mas Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Não foi isso que o Mestre disse? E essa espada não é para guerrear com o outro do lado de fora. Essa espada é a espada da transformação. É a espada da luta interna, da luta íntima, da mudança, da renovação. É árdua? É. Mas é muito positiva, prazerosa. Vale muito a pena. É um combate que vale muito a pena ser combatido.
Porque esse combate vai gerar o quê? Paz e felicidade para nós mesmos, diante da nossa transformação. E aí ele diz o seguinte, Emmanuel: não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. O que é isso, né? A deserção pela atitude contemplativa. Não adianta nós, que nos dizemos cristãos, espíritas, ficarmos apenas dentro do nosso próprio eu, né? Só observando, só contemplando a vida. Precisamos entrar no campo de batalha, precisamos ir batalhar, precisamos ir fazer a nossa parte, precisamos ir e nos doar, precisamos ir e ter o contato com o outro, precisamos ir e buscar o aprendizado através da vivência, precisamos ir adiante, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos desafios. Ah, Fred, mas eu ainda não tenho capacidade, habilidade. Mentira, a gente tem, um pouquinho a gente tem de alguma coisa, a gente pode sim ser útil. Se Jesus nos convida a seguir, se Jesus nos convida a ser útil, nós temos sim muita coisa boa para oferecer, muita coisa boa para doar, muita coisa boa para ofertar, muita coisa boa para compartilhar. E o bacana da vida é isso, a gente está aqui para compartilhar. E aí essa busca por esse grande futuro, Jesus ele deixa mais uma orientação para a gente lá no Evangelho de Mateus. Eu vou até ler para a gente aqui para eu não me perder, que ele diz o seguinte, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Como que a gente realiza essa transformação? Como que a gente vai para esse reino de Jesus, né? E ele diz para a gente: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. E serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos? Com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão? E aí Jesus diz, o rei dirá: Amém vos digo que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, é a mim que o fizestes. Olha a mensagem de Jesus. Olha como ele mostra pra gente como é o seu reino, como é o seu reinado e como nós fazemos para alcançar esse reino, como nós fazemos para alcançar esse reinado. Por isso a mensagem de Jesus, ela é maravilhosa, porque além dele mostrar pra gente o porquê nós precisamos fazer, para que nós precisamos fazer, ele mostra o como nós devemos fazer. E esse como, ele nos convida à ação. Como eu faço isso? Assim, assim, assim. Então vamos agir, vamos fazer, vamos realizar. Então todas as vezes que nós fazemos algo a um desses pequeninos, e nós estamos incluídos nesses pequeninos, temos que lembrar da gente, ou seja, precisamos fazer, precisamos realizar, precisamos amar o nosso próximo, mas precisamos também nos amar. Precisamos também nos cuidar, precisamos também nos respeitar, precisamos também despertar dentro de nós essa empatia, essa compaixão para conosco mesmo. Porque se a gente não faz isso com a gente, dificilmente a gente vai exteriorizar isso para o próximo. A gente só dá aquilo que nós temos, nós só ofertamos aquilo que nós temos. Então é imprescindível. Quando ele fala para a gente do mandamento maior, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele mostra que é muito importante trabalharmos esse amor próprio. Lembremos, amor próprio não é egoísmo, é diferente. Amor próprio é autocuidado, é respeito, é zelo, é buscarmos crescer, evoluir. Isso tudo são atitudes de amor próprio. Importante,
porque através dessas atitudes desenvolvemos esse amor dentro de nós. Porque o amor ele só é desenvolvido a partir do momento que nós praticamos, que nós vivenciamos. É curioso que amor e conhecimento são duas coisas que se multiplicam a partir do momento que nós ofertamos. Então, quanto mais nós amamos, mais desenvolvemos esse amor. Quanto mais buscamos conhecimento e doamos conhecimento, mais ele se expande. Então, é muito importante. E aí Jesus ele deixa esse como para a gente. Faça a esses pequeninos, porque fazendo a eles, é a mim que estão fazendo. Vai de encontro com o que ele mesmo disse no mandamento maior. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Ou seja, quando a gente ama o próximo, nós estamos amando a Deus. Quando eu amo a Deus, eu estou amando o próximo. Então, quando eu faço ao pequenino, eu estou fazendo a Jesus. Porque no fundo, meus irmãos, todos nós somos um. Nós estamos conectados. O apóstolo Paulo, ele foi citado aqui pelo Vanderlei, ele dizia, nós estamos mergulhados em Deus. Então todos nós estamos mergulhados em Deus, todos nós somos criaturas divinas, todos nós estamos conectados. Então quando eu ofereço o amor para alguém, quando eu amo alguém, eu estou amando a mim mesmo. Porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o meu próximo também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então quando eu amo o meu próximo, eu estou amando a mim mesmo. Ou seja, nós estamos nos conectando com essa verdade, com a nossa essência, com aquilo que nós somos de verdade. Nós fomos criados por Deus. E tem uma frase que é maravilhosa, que eu gosto muito, que está no Evangelho de João, que ele fala o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa frase eu gosto muito e eu gosto de repetir sempre essa frase. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós estamos amando, nós estamos vivenciando a presença de Deus. Quando nós estamos manifestando o amor, nós estamos percebendo a essência divina, nós estamos percebendo que nós somos de verdade, filhos de Deus, filhos do amor. Então nós somos esse amor. E quanto mais praticamos esse amor, quanto mais vivenciamos esse amor, mais nós nos conectamos com a nossa essência verdadeira. E mais nós nos conectamos com Deus. Então quando eu faço ao pequenino que Jesus nos fala, que nós estamos fazendo a ele, nós estamos fazendo a nós também. Então a lei do Pai ela é maravilhosa. A lei do Pai é perfeita. E nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para manifestar esse amor. E esse amor ensinado por Jesus, pregado por Jesus, trazido por Jesus, é o amor que vai nos ajudar a transcender. É o amor que vai nos ajudar a nos transformarmos. É o amor que vai curar as nossas feridas. É esse amor. Então a preparação para esse grande futuro, na verdade, ela começa agora, hoje. Como? Com essa manifestação do amor. Deixando esse amor fluir. Deixando esse amor desbloquear tudo de negativo que existe dentro de mim. Deixando esse amor desbloquear tudo aquilo que eu arrasto ainda de desafios, de dificuldades íntimas, tendo a oportunidade, através desse desbloqueio, manifestar e deixar fluir em direção ao outro também. Porque essa é a intenção. Quanto mais amamos, mais multiplicamos esse amor. Mais nos conectamos ao Criador, à essência. E todos nós trazemos dentro do nosso íntimo essa essência divina. O Rodrigo colocou, o apóstolo Paulo dizia, o amor transcende todo entendimento. É verdade. O amor não precisa ser explicado, raciocinado. Ele precisa ser vivido, sentido, manifestado. Todas essas atitudes que Jesus coloca aqui no Evangelho de Mateus, que a gente faz com os pequeninos, todas essas atitudes são manifestações do amor, na prática. E aí a gente se questiona, será que eu estou liberando esse fluxo do amor na minha vida? A Maria José colocou, a caridade é o remédio para a nossa alma. Verdade. É essa mesma caridade, né? Que é o amor colocado em prática, que é o amor colocado em movimento, que a espiritualidade vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo dizer pra gente que fora essa caridade não tem salvação. Por quê? Quando a gente nega essa caridade, quando nós negamos esse amor, quando nós não manifestamos esse amor, nós estamos bloqueando o quê? A vida, o fluxo da vida. Porque amor é vida. Se a gente não ama, a gente não está vivendo, manifestando esse amor, vivendo em plenitude. E o nosso autoencontro com essa essência, com esse propósito, é através desse amor. Esse amor que Jesus veio
ensinar, pregar, exemplificar e plantar nos nossos corações. Essa é a semente do amor. Então tudo isso que nós estamos observando hoje em dia no nosso planeta, todos esses desafios, tudo isso traz uma reflexão muito grande para cada um de nós. O que nós estamos realizando? O que nós precisamos aprender nesse momento? O que nós precisamos curar dentro de nós, transformar dentro de nós? Valdeci colocou: o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, palavra do apóstolo Paulo. Pecado significa erros. Às vezes a gente se prende nos erros do passado, né? Eu cometi muitos erros, como que eu vou fazer isso? Eu ainda sou muito imperfeito. Pelo amor de Deus, a gente precisa mudar essas crenças. Que nós somos imperfeitos, a gente já sabe. Então vamos tirar o foco do problema e começar a colocar o foco na solução. Qual é a solução da imperfeição? Amar. Então a gente precisa amar. A gente precisa amar. Amar para curar, para cobrir essa multidão de pecados, para curar essas feridas, para curar essas chagas, para vencer o orgulho, para vencer o egoísmo. Amar. Como que a gente ama? Como Jesus falou. Dando de comer, dando de beber, orientando, falando, abraçando, ligando, telefonando, mandando um zap, mensagem no Facebook. Qualquer forma de manifestação do bem é a manifestação do amor. Então esse grande futuro trazido nessa mensagem de Emmanuel, meus irmãos, ele vai chegar. Mas ele vai chegar a partir do momento que a gente começar a construir. Porque a gente constrói o futuro no presente. Então vamos nos unir, nós cristãos, nós espíritas, nós religiosos, enfim. Vamos nos unir através do amor, vamos nos unir através do bem. Vamos fazer a nossa parte naquilo que nós pudermos. Chico Xavier falou uma coisa muito interessante uma vez. Ele disse: Jesus, quando veio à Terra, ele não pediu que a gente escalasse o Everest, nem fizesse coisas grandiosas. A única coisa que ele pediu para a gente foi que nos amássemos uns aos outros. Essa é a mensagem do Cristo. Que a gente possa aproveitar essas vivências, essas experiências diárias, no meu lar, no trabalho, na rua, onde for, para amar. Para amar. Deixar que essa essência verdadeira que nós somos vira à tona. Nos conectarmos com aquilo que nós somos de verdade. A gente está na religião buscando uma religação com Deus, com o Criador, não é? E o caminho dessa religação é um caminho de autoencontro. E esse caminho de autoencontro é um caminho trilhado através da prática do amor. Então que a gente possa, meus irmãos, refletir sobre essa mensagem de Emmanuel, refletir sobre a mensagem de Jesus, refletir sobre a mensagem da doutrina espírita, que a gente possa realmente despertar para essa verdade espiritual. É uma verdade. O amor é uma verdade, a vida é uma verdade. Então que a gente possa se despertar para essa verdade e permitir que esse bem transforme a nossa jornada. Agradeço a presença de todos e convido nesse momento que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Ainda com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que é infinito amor e misericórdia, agradecemos a Ti pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação. Agradecemos a Ti até mesmo os desafios que chegam até nós, pois sabemos que tudo tem um propósito na nossa vida. E o seu propósito na nossa vida, Senhor, sabemos que é o crescimento, é o melhoramento, é encontrarmos a paz e a felicidade através do aprendizado, do despertar da nossa consciência. Agradecemos a sua bênção, a sua proteção e o seu amparo, Pai. Sabemos que nunca estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco. E nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor possa abençoar a todos os nossos lares, todos nós que estamos aqui conectados nesse momento, virtualmente e espiritualmente, abençoando a todos os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles também que já retornaram à pátria espiritual, todos aqueles que já se encontram na pátria espiritual, que possam ser envolvidos por esse amor, por essa paz que estamos sentindo aqui nesse instante. Pai, abençoe a todos nós e a humanidade que estamos enfrentando vários desafios diante dessa pandemia. Muita dor, muito sofrimento, mas sabemos que o Senhor está conosco, nos ajudando a ultrapassar essas barreiras, inspirando-nos fé, coragem, resignação para continuarmos seguindo adiante, avançando diante da nossa jornada. Deus, obrigado por tudo, Senhor.
derrame bênçãos de saúde e paz sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que a sua paz nos oriente no caminho do crescimento íntimo. Muito obrigado, meu Deus, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia. Que todos possam ter uma noite abençoada. Um grande abraço.